Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Às vezes você acha cansativo ouvir certas coisas, não é? Mas tem coisas na nossa vida que só aprendemos por repetição. E uma delas é entender o contexto do cavalo, o quão importante esse animal é. Entender que ele aprende é através da transmissão de sua inteligência e não de seus maus tratos. Confira! Quarto de Milha é uma raça de cavalo originária dos Estados Unidos. Começou a formar-se com a chegada dos europeus ao continente norte-americano por volta de 1611, pelo cruzamento dos cavalos trazidos pelos ingleses e espanhóis e cavalos de indígenas, mustangues, também de ascendência ibérica. Posteriormente, 17 garanhões e éguas, originalmente puro-sangue ingleses, foram levados para os Estados Unidos. Entre os puro-sangue ingleses importados, teve Janus, um filho de Godolphin Barbe. Com o tempo, surgiu um equino compacto e bastante musculoso, capaz de correr distâncias curtas em grande velocidade. O primeiro stud book com registro genealógico da raça iniciou em 1941, ainda no Texas. O registro para o cavalo quarto de milha ainda aceita a inclusão de puro-sangue ingleses, ou seja, são aceitos cruzamentos QM versus QM ou PSI versus QM. Nós estamos muito animados, muito esperançosos, porque nós montamos esse rancho, começamos com equitação, e depois aula de 3 tambores, depois o ransorting, conforme eu já disse, que é uma prova maravilhosa, que eu gosto muito. E foi dando certo. Aí a gente fez propaganda em Guaíra, levamos os nossos animais nas escolas, nas festas juninas. Então a meninada participava das brincadeiras e andava a cavalo também. Então a gente foi divulgando o nosso rancho aqui em Guaíra dessa maneira, levando os animais nas escolas para as crianças andarem e convidando também o pessoal para passar o dia aqui. Há muito tempo que eu levo cavalos na APAI. Então eu levava um pônei e 2 cavalos adultos que eu tinha para os meninos da APAI andar. Eu não sei te falar quantos anos, mas no mínimo uns 5, 6 anos, eu acho que até mais que isso. Todo ano a gente levava esses cavalos no dia da criança, levava lá para a meninada brincar. E a gente carregava esses meninos, puxava, era uma alegria danada, eles ficavam muito satisfeitos. Quando eu montei o rancho, aí eu fui na APAI, minha esposa trabalha lá há 20 anos, a Lúcia. Então nós fomos na APAI e falamos, gente, agora nós temos um local para recebê-los. Falamos muito em ecoterapia, a Pai de Guaíra tem vontade de montar essa ecoterapia, a gente se dispôs, se eles precisarem de alguma coisa, já falei que eu dou o cavalo para eles e a gente apoia muito a Pai. Então, quando eu montei o rancho, a gente inverteu os papéis. Em vez de nós levarmos os cavalos para a Pai, a gente começou a trazer as crianças e elas passam o dia aqui com a gente. E é uma delícia, se você vê o carinho que as crianças têm com o animal, às vezes tem muitas crianças que têm dificuldade de locomoção. Então a gente coloca a criança em cima de um cavalo, o cavalo é como se fosse as pernas da criança. Então você vê o sorriso, você vê o olhar da criança brilhando. Eu até me emociono de dizer isso. Mas é muito gratificante o que nós estamos fazendo com as crianças da paz. É tão bom quando a gente pode sair de um lugar onde estamos estagnados, sufocados, estressados e ir para um lugar onde nos proporcione paz, onde podemos ficar livres, onde podemos despertar os melhores sentimentos, não é mesmo? Com o cavalo é assim, esse contato te proporciona tudo isso e muito mais. Então me diga, pra que judiar de um animal assim? Pra que maltratar? Pare e pense, você gosta de ser maltratado? Reflita e não haja mais assim. Horsemanship pode ser entendido como relacionamento entre os homens e os cavalos. Todos nós que temos cavalos praticamos o horsemanship. Horsemanship não é uma técnica especial de treinamento, quanto menos um sistema de trabalho. Horsemanship é a forma como você leva a vida com o seu cavalo. Assim, você já pratica o horsemanship. A questão principal é, como é o seu horsemanship? Vingaram sim esses projetos. Esse projeto foi muito bom através do Sindicato Rural, do qual eu já fui presidente, e nós temos o Senar que nos apoia, nós temos a FAESP que apoia o sindicato. Então, através do Senar, nós ministramos vários cursos. Cursos de doma racional, curso de manejo de potro, curso de equitação. Então, nós ficamos 2 anos só fazendo esses cursos com o Senar.
Então a gente preparou o pessoal, nossos colaboradores foram muito bem preparados. E o pessoal de Guaíra, que veio e fez o curso e gostou. Não só de Guaíra, tinha gente de fora, tinha gente de Miguelópolis, de Barretos que vinha fazer o curso. Então foi assim, foi uma iniciativa que nós tomamos muito boa. Eu acho que o alicerce que o Rancho J7 fez em relação aos cavalos foi muito bom. A gente se informou muito, nós ministramos cursos, nós capacitamos nossos funcionários. Ao participar de um programa de horsemanship, você vem refinar, melhorar, reciclar o seu horsemanship. Lembre-se, isso não é técnica, não é sistema, não é método, não é mágica ou bruxaria, mas sim o relacionamento com o seu cavalo, aprendendo os sentidos dos cavalos, aprendendo como seu cavalo pensa, como responde à pressão, como age em situações de pressão e medo. Seu cavalo é um ser vivo que pensa, sente e requer um líder que ele respeite e confie em todos os momentos. Este líder pode e deve ser você. Construindo essa parceria com seu cavalo, você descobre exercícios que o ensinam tudo sobre respeito mútuo, comunicação e os princípios do controle de pressão e alívio, além do controle de cabresto. Criando a confiança, você ganha o seu cavalo, entendendo como ele responde às atitudes e aos comportamentos. Seu cavalo ganha confiança quando você ganha confiança. Quando eu era criança, eu sempre ajudei na fazenda, sempre ajudei o papai, sempre andei a cavalo. E o papai tinha um gado Nelore, um gado muito bravo, e eu era muito miudinho. Então a gente ia, trazia esse gado para o curral e tinha que fazer as apartações. Então, e o papai não gostava que a gente andava dentro do curral a cavalo, para não judiar dos cavalos. Já que o cavalo tinha ido lá no pasto e trazido todo o gado, era hora do cavalo ficar na sombra, bebendo água, descansando. E a gente a pé dentro do curral trabalhando. Mas eu era muito miúdo, eu tinha medo do gado, o gado era muito grande. Então eu trabalhava a cavalo dentro do curral. E o papai escolhia um animal, mandava trazer um animal, por exemplo, ó, traz aquela vaca chifruda. Eu acho que era meio que combinado do papai com os funcionários dele, os funcionários recuavam, certo, para ver eu trabalhar. Eu ia buscar essa vaca chifruda que o papai queria. Aí eu ia, punha o cavalo atrás, vinha trazendo, até passar na porteira. Aí ele falava, ó, traz aquele boi do cupim preto. Eu ia lá e trazia o boi do cupim preto. Então, quando eu vi o Ransorting, a primeira vez que eu vi na internet, né? E depois eu vi com um primo meu em Batatais, com o Vinícius Leles. O Vinícius veio aqui marcar essa pista para mim de 3 tambores. Ô Jonas, dá um pulinho lá no meu rancho que eu vou te mostrar o Ransorting e tal. Eu fui lá e me apaixonei. Ele me ofereceu um cavalo maravilhoso, um cavalo muito bom de rédeas. E nós brincamos um Ransorting lá em Batatais. Então eu adorei. O Ransorting me remeteu à minha infância. Era aquilo que meu pai me pedia. Ó, eu quero aquele boi ali, você tinha que trazer. Então o Ransorting é assim. Quando a Fotocela sorteia o boi número 5, você tem que trazer o boi número 5, você não pode levar outro. Então eu gostei muito do Ransorting por causa disso. A importância do trabalho de chão é grande. Você entenderá como tudo que faz montado é influenciado pelo trabalho de chão feito anteriormente à montada. Trabalho de guia, alívio e colocação de pressão, meias voltas, curvas, encurvaturas, desengajamento dos posteriores e anteriores são componentes do trabalho de chão. Com seu cavalo aprendendo tudo isto, você o terá mais leve nas embocaduras, entendendo todo o processo de transferência de peso, de equilíbrio, sempre confiando e participando de tudo com você e não pra você. Hoje, mais uma vez, falamos da importância de se preservar a saúde e o bem-estar dos equinos. Amanhã nós vamos voltar para conhecer os eventos que acontecem no Rancho J7. Até lá! Tchau!